Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer a nossa aula de hoje? Temos aí a aula de número 69, objeto de conhecimento, figuras de linguagem e detalhamento, figuras de pensamento. Esse é o assunto que nós iremos estudar. Seguimos para a nossa aula. Muito bem, turmas. Então, hoje nós vamos estudar as figuras de pensamento, que são palavras e expressões que indicam pensamentos ou ideias. Então, nós trouxemos aqui para vocês o poema de Oswald de Andrade, em que ele vai tratar, de uma figura de pensamento que é a ironia. Então, o poeta escreveu esse poema falando aí do erro de português, que é o título do poema. Então ele começa assim: quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Observe que nesse poema, o eu lírico, está tratando aí sobre a questão da colonização, do Brasil, quando os portugueses chegaram aqui. Então, eles encontraram quem? Os índios, que eram os nativos daqui, dessa terra. E aí, ele coloca, que os portugueses chegaram debaixo de uma bruta chuva, ou seja, estava chovendo bastante. E aí, ele diz aí que o português vestiu o índio, porque estava chovendo muito, não é? Então, aqui a gente vai perceber que há choque de culturas, O português civilizado, vestido, chega em novas terras e encontra aí os índios, que são pessoas que viviam em meio à natureza, Então, tanto o sol como a chuva, eles já estavam habituados, E aí, na segunda estrofe do poema, ele continua: fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Então, observe que aqui ele faz uma inversão, Porque se a manhã está ensolarada, o dia está ensolarado, então significa que está o quê? Bastante quente, Então, para o índio, mais uma vez, ele está habituado aos fatores da natureza, Quanto que o português, com certeza, não estava, Então, por isso que ele diz que se o português tivesse chegado uma manhã de sol, ou seja, o dia estaria muito quente, O índio é que teria tirado as vestes do português, porque devido ao clima, a roupa esquentaria muito, Então, dessa forma, o índio tiraria a roupa, do português. Então, observe que ele fez aí uma inversão. Então, nesse poema, a gente vai encontrar a ironia, principalmente na expressão que pena e também na última estrofe, na segunda estrofe do poema. Como a gente pode observar na cartela seguinte, olha, que pena expressa uma ironia, uma ideia, de lamentação, Porque o português chegou no Brasil, estava chovendo bastante, e aí, como eles encontraram os nativos, que eram os índios, e aí eles pensaram que em cobrir o índio devido à chuva, Porque culturalmente, para o português, nós devemos nos proteger da chuva, Quanto que o índio já está habituado. Aí ele diz: que pena, que lamentação, em razão disso. Se fosse numa manhã de sol, o índio teria despido o português, Por quê? Porque justamente o sol é quente e o índio teria despido o português, devido ao grande calor que em maior parte das regiões do Brasil faz o quê? Muito calor, Então, muito bem. Então, Oswald de Andrade, ele é um poeta brasileiro, considerado aí da escola literária do modernismo, Então, ele já vai ter aí uma linguagem bem crítica, trazendo aí a questão da identidade do Brasil, das coisas do Brasil. E aí ele brinca, com essa ideia do erro de português, que na verdade não é a questão da gramática, Ele vai além da gramática. E aí ele faz uma reflexão profunda
sobre os encontros das diferentes culturas, né? O índio, no caso nativo, já vivendo aí ao meio da natureza, né? Sem ter nenhum tipo de roupa ou qualquer outras coisas, né? Que no caso o português veio lá da Europa, né? Cheio de cultura, de vestes e tantas outras coisas. E aí houve o quê? Um choque de cultura, né? E aí, com isso, a gente observa também essa lamentação que o poeta utiliza, né? Que pena na perda da autonomia e da identidade do índio, né? Diante da colonização. Já que a identidade indígena era o quê? De viver na natureza, de não acumular nada, de não ter nada moderno, né? Já a segunda estrofe produz o quê? Um efeito de sentido irônico, porque ele diz: se fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português, ou seja, ele teria feito o inverso, né? O índio estaria tendo o papel aí de despir o português. Só que aqui ele está fazendo uma crítica, né? A gente olha só pelo que está escrito nas palavras, mas além das palavras tem um sentido. O que foi que o poeta quis dizer com essa inversão de papéis aí, né? Ele está sugerindo que o colonizador poderia ser o índio, né? E o colonizado poderia ser o português, né? Sendo que o que aconteceu na realidade foi o inverso, né? O português, que era o colonizador, e o índio colonizado. E então ele faz uma reflexão a respeito dessa questão da identidade, da resistência cultural, né, no contexto brasileiro, o que intensifica essa reflexão de pensamento, que é justamente a expressão "que pena", juntamente com os dois últimos versos, né, que no sentido literário ele vai ter aí uma predominância da figura de pensamento chamada ironia, né, que é uma das figuras de pensamento que nós iremos estudar. E aí a gente vai continuar aqui com a nossa aula, tratando do conceito do que vem a ser a ironia. Então vamos ver aí qual é o conceito de ironia. Muito bem. Então o conceito de ironia, que é uma figura de pensamento, são caracterizadas por termos ou expressões empregadas de sentido figurado e atrelados ao campo do pensamento, ou seja, da ideia. Então, são palavras e expressões, né, que estão voltados para o pensamento ou a ideia. Então, vamos ver um exemplo de como seria a ironia. Como a gente já viu, né, que pena é uma expressão que está colocada lá no poema que a gente viu, né, de Oswald de Andrade. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Observe aí a ironia que ele está fazendo. Por quê? Porque no início do poema ele diz que o português chegou embaixo de grande chuva, né, e sentiu vontade de cobrir o índio, né, porque na cultura portuguesa nós devemos nos proteger da chuva. E aqui, quando ele chega, se ele chegasse, no caso, né, num dia de sol, teria sido ao contrário. O índio queria tirar a roupa do português devido ao intenso calor que faz em algumas regiões do Brasil. Então, por isso que tem uma ironia. O que é a ironia? Quando você fala ou expressa uma determinada ideia em que ela quer dizer, na verdade, um outro sentido, um outro significado. Então, você diz algo, mas, na verdade, você está querendo dizer outra coisa. Então, muito bem. Então, as figuras de pensamento, elas são caracterizadas por termos e expressões empregados no sentido figurado, atrelados ao campo do pensamento, ou seja, da ideia. Nós temos como exemplo a expressão "que pena", e a última estrofe do poema: fosse uma manhã de sol, o índio tinha, né, despido o português. Então, nesses 3 últimos versos do poeta, né, do poema, aliás, o poeta brinca com as ideias, né, utilizando-se da ironia poética. Assim, as figuras de pensamento são várias, né? São várias figuras de pensamento. Então, vamos a elas. As figuras de pensamento são a ironia,
Aí nós temos a hipérbole, né? Temos mais o eufemismo, temos a antítese e temos o paradoxo. E por último, nós temos a personificação e também o apóstrofe. Então, essas são as figuras de pensamento. E agora a gente vai conhecer cada uma delas. A ironia, ela ocorre quando se afirma o contrário daquilo que realmente se quer afirmar. Geralmente é empregada com a intenção de crítica social e necessita de contexto para ser identificada. Então, observe que a ironia, geralmente ela tem a ideia, ela tem a intenção de criticar algo. Pode ser um comportamento, pode ser uma questão social, pode ser uma questão cultural. Depende muito, né, do que o escritor, o chargista, né, o cartunista, o quadrinista. A ironia ela está muito presente nesses tipos de texto, né? E, claro, o poema que nós vimos também, o poeta quis ironizar algumas coisas relacionadas à colonização do Brasil, não é? Então, vamos a um exemplo de como acontece a ironia em outros contextos. Então, temos aí, ó, ele correu tão rápido quanto uma tartaruga. Então, observe como essa expressão ela é irônica, porque se eu digo ele correu tão rápido, observe o sentido contrário do que acontece, seguindo a frase, ó, como uma tartaruga, fazendo uma comparação a um animal que é extremamente lento, não é? Então, ele está sendo irônico aí, né, ao afirmar que a pessoa está sendo rápida. E, na verdade, ela não está sendo rápida, ela está sendo lenta. E para ele não utilizar a frase, né, explicitamente, ele utiliza a ironia, né, fazendo uma comparação com o animal que é lento. No exemplo 2, a sopa estava uma delícia, fria e sem tempero. Observe que também, da mesma forma, ele está afirmando algo que é bom, mas depois ele nega completamente, né, com um sentido completamente fora daquilo que ele está afirmando. Então, se ela está uma delícia, então por que ela está fria e sem tempero? Ou seja, não tem gosto, está ruim, não é? Então, percebam que a ironia geralmente vê uma frase positiva com uma ideia positiva e depois vem a negativa. E justamente a ironia acontece a partir da segunda frase, a partir da segunda parte do texto. Certo? Observando sempre o quê? O sentido do que está sendo colocado, certo? Então, essa é uma das formas também, né, de a gente encontrar a ironia. E a hipérbole? A hipérbole, ela é uma figura de pensamento que é caracterizada pelo exagero no enunciado. Ou seja, faz-se constrói-se um texto, uma frase, com palavras um sentido exagerado. Então, vamos ver o exemplo. Paula morria de trabalhar para pagar o banco. Então, ela usa essa frase, tem a palavra morria. Será que a pessoa morria mesmo? Então, observe que aí há um exagero, né? Porque, de fato, Paula não morria. Ela trabalhava muito, não é? Então, observe que há um certo exagero em utilizar a palavra morrer aí, né? Morria. Ângelo chorou rios de lágrimas quando Ana o deixou. Observe aí, ó, rios de lágrimas. Então, observe que ainda há um exagero, porque não há possibilidade de uma pessoa chorar de forma tão intensa e de forma tão exagerada que vai criar um rio, não é? Que vai gerar um rio. Então, por isso que a frase chorou rios de lágrimas é um exagero. Então, esses são alguns dos exemplos, né, da hipérbole. Agora, nós temos também outra figura de pensamento também, que é importante vocês conhecerem, que é o eufemismo. E são frases, né, que utiliza-se para suavizar uma mensagem grosseira ou chocante. Então, você quer
utilizar uma frase para amenizar certas situações, né? Como, por exemplo, partir dessa para melhor. Significa o quê? Morrer. Dizer assim, fulano partiu dessa para melhor. Significa que ele morreu. Então, para não utilizar a palavra morreu, então usa-se essa frase. Faltar com a verdade. Significa mentir. E subtrair os pertences dos outros. Significa o quê? Roubar. Então, observem que nós utilizamos frases para suavizar uma mensagem que seja grosseira ou chocante, ou algo desagradável, né? Então, esse é o quê? O eufemismo. Quando vocês quiserem suavizar alguma situação, algum problema, você utiliza uma frase mais com palavras amenas, né? Amenas, que não vai afetar tanto, né? O psicológico da pessoa. E aí nós temos também o quê? A antítese, que é uma figura de palavra, aliás, de pensamento, né? Que ela ocorre quando há o emprego de termos de sentidos opostos e que possuem referentes diferentes. Então, aqui são as palavras opostas, né? Muito utilizada, inclusive, nos poemas. Muitos poemas utilizam a antítese. Vamos ver o exemplo dessa figura de pensamento nas frases comuns, né? Faça sol, faça chuva, estarei no teatro. Então, tem a palavra sol e chuva. Observe que eles têm sentidos diferentes, não é? Sol significa o dia claro, ensolarado, né? E a chuva, um dia molhado, né? Chuvoso. Então, observe que as duas palavras elas têm sentido completamente diferentes. Então, essa é a antítese. Pode ser também claro, escuro, alto, baixo. Então, observe que sempre vai ter o sentido oposto. A luz e a escuridão estavam presentes em sua obra. Luz significa claridade, né? Escuridão significa algo escuro, negro, né? Então, as duas palavras elas têm sentidos contrários. Já o paradoxo, ela é uma figura de pensamento que ocorre quando há o emprego de duas ideias contrárias que se relacionam ao mesmo tempo com referência a um mesmo referente. Então, observe que nós vamos ter apenas um referente, ou apenas um sujeito, ou uma coisa, um objeto, que vai estar fazendo duas ações ao mesmo tempo, sendo que essas ações elas são completamente absurdas. O paradoxo está no campo do absurdo. Por exemplo, Marcelo dormia acordado no trabalho. Aí eu pergunto a vocês, o Marcelo, ele pode dormir acordado ao mesmo tempo? Não, porque são coisas diferentes, não é? O ato de dormir é você ficar descansado, fechar os olhos, né? E adormecer. E o acordado não, significa que você está de olhos abertos, que você está fazendo suas atividades, então não há possibilidade de você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o paradoxo, ele tem essa característica de estar no campo do absurdo, aquilo que não é possível dentro da realidade. Vamos ver mais um exemplo. O amor é ferida que dói e não se sente. Então, esse é um trecho do poema de Camões. Então, observe que está falando do amor, que o amor é uma ferida. Quando é ferida, o que a ferida faz? Ela dói, não é verdade? Mas aí ele está dizendo, não se sente, que dói e não se sente. Como assim? Como é que eu posso ter uma ferida que ela dói e também eu não sinto essa dor? É possível isso? Não. No campo da realidade, não é possível. Se você tem uma ferida, ela vai doer. E você vai sentir, seja ela no campo da ferida emocional, quanto da ferida corporal, física. Você vai estar sentindo sim. Então, o poeta, né, ao escrever esse poema, ele utilizou o paradoxo justamente para dar essa abstração, né, do que seja o amor. Né? Caso o amor não correspondido, ele vai gerar isso, né? Vai gerar uma dor, você está ali sentindo, porém, ele utiliza
esse paradoxo para dar, né, esse efeito emocional no poema, certo? Então vamos agora para a personificação ou a prosopopeia. Ela ocorre quando o texto atribui características próprias dos seres humanos a elementos que não são humanos. Então nós podemos ter atribuições humanas a seres não humanos, que são os vegetais, os animais, os objetos, né? Então, isso chama-se personificação ou prosopopeia. Vamos ver o exemplo. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas. O sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. Então, observe que ele está falando do vento. O vento beija meus cabelos. O vento, por acaso, tem boca para beijar? Não. Então, está acontecendo aí o que? A prosopopeia, porque ele está humanizando o vento, como se ele fosse uma pessoa, para beijar, né? As ondas lambem minhas pernas. Da mesma forma, as ondas do mar, elas têm boca, língua para lamber? Não. Então, nesse momento está acontecendo a prosopopeia. Está dando uma característica que é própria do ser humano. O sol abraça o meu corpo. O sol tem possibilidade de abraçar alguma coisa? Não, porque o sol não tem braços. Ele não é humano. Mas mesmo assim, né? O escritor aí, o cantor, aliás, cantor e compositor Lulu Santos escreveu a letra dessa música, né? Colocando aí a prosopopeia na letra da sua música. Meu coração canta feliz. O coração é um órgão humano, então ele não tem a possibilidade de cantar, não é? Então, está presente mais uma vez a prosopopeia, colocando aí o coração como se fosse um ser humano, né? Com a possibilidade de cantar. Muito bem. Então, por meio de todas essas figuras de pensamento, é possível, né, observar as características de seres humanos em coisas que não são humanas, como bem falou aí a letra do poema do escritor e músico Lulu Santos, né? Vocês muito bem viram aí os exemplos. E a apóstrofe, ela é também uma figura de pensamento que ocorre quando há uma interrupção da frase para interpelar ou invocar. Então, observe que nós temos alguns exemplos. Olha, turmas, silêncio. Então, observe que turmas é onde está acontecendo a apóstrofe. Observe que ele está separado por vírgula, justamente para invocar, para interpelar, para chamar a atenção, né? Então, vamos supor que vocês estão na sala, estão estudando, e de repente a professora, né, pede para a turma ficar em silêncio. Turmas, em silêncio, né? Então, ela está pedindo silêncio aí. E ela faz uma invocação, uma interpelação aí, quando ela usa a expressão turma. Ok? Vamos ver no poema como é que ficaria. Ó, o mar português, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso o mar. Então, quem escreveu esse poema foi Fernando Pessoa, um grande poeta português, e aí ele está exaltando, né, o mar de Portugal, né? Quando houve as grandes navegações, né, os portugueses foram navegar em suas caravelas no Mar Salgado. Então, ele fala aí, né, dos marinheiros, das pessoas que foram nessas navegações. Mães choraram, esposas, né, filhos. Então, observe noivas, né, inclusive, e desses marinheiros que foram navegar, né, pelo mar português. Então, observe que a apóstrofe ela acontece no início desse poema, quando ele faz uma espécie de invocação. Ó mar salgado. Observe que ele invoca o mar. E aí, no texto vai estar colocado aí uma separação pela vírgula,
justamente para indicar que está acontecendo essa invocação. Ele faz, né, ele inicia o poema justamente para dar ênfase ao que ele está sobressaltando aí, né? Qual ele está glorificando aí o mar português. E então, mais uma vez, o apóstrofe vai acontecer no final do poema, não é? Quando ele diz, ó mar. Mais uma vez, ele faz uma espécie de invocação também, com referência ao mar português, né? Ressaltando, enfatizando a importância do mar em que os portugueses, né, saíram para navegar. Isso indica o quê? As grandes navegações, né, que os portugueses fizeram, não só para o Brasil, né, mas também para toda a costa da África, né, que eles saíram para colonizar outros países, inclusive os países da África, né, que eles foram nas suas grandes navegações, né, e foram para lá também colonizar alguns países africanos. Muito bem. Então, nós estudamos aí sobre as figuras de pensamento, no caso, todas elas são importantes a gente conhecer, não é? Porque eles estarão presentes tanto em frases comuns, como também estarão presentes nas poesias, né? Os poemas e textos, frases, ditados populares, né? Estarão presentes. Importante a gente conhecer, né? Para a gente entender o sentido, principalmente da ironia, que é uma das figuras de pensamento, que estão muito presentes em charge, cartoons, história em quadrinhos, frases políticas, inclusive, ou pessoas que gostam de fazer frases de efeito, né, utilizam a ironia. Inclusive, a ironia era uma coisa muito comum na nossa língua, não é? Quando a gente quer ironizar uma pessoa, a gente utiliza, né, falando uma frase e que na sequência dessa frase vem realmente o sentido que a gente quer colocar. E também as outras figuras de linguagem, como a antítese, também é importante, porque elas vão estar presentes nos poemas, para dar esse sentido, o efeito, né, de emoção nos poemas. O paradoxo também, ele é importante a gente conhecer, porque a gente pode construir frases que realmente sejam frases absurdas. E aí a gente precisa ter o cuidado para não cometer, né, o erro de utilizar duas coisas ao mesmo tempo que não tem lógica, né, que foge à nossa realidade, porque está dentro do campo, né, do absurdo. Então, essa foi a nossa aula. Eu agradeço a participação de todos vocês e até uma próxima oportunidade.